Olá, meu amigo, olá, minha amiga. É um grande prazer ter você aqui mais uma vez para o estudo da nossa lição. E hoje, mais ainda, é um motivo de alegria porque estamos iniciando um novo trimestre, onde nós vamos estudar o livro de Êxodo. Particularmente falando, eu achei a capa dessa lição maravilhosa. Eu achei ela muito linda, muito bem desenhada. Ainda mais com o Shekinah, bem no meio do centro do tabernáculo. Mas, como vocês sabem, eu não estou sozinha. Oi, Sedmar, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Uma alegria estar aqui, iniciando um novo trimestre, para aprender mais desse Deus maravilhoso que tanto nos ama. Sim. Olá, Djalma, tudo bem? Olá, Ana. Olá a todos aqueles que nos assistem. Sidmar, que está presente conosco também. É um privilégio poder estar presente aqui mais uma vez para contribuir com a palavra do Senhor. Uma lição histórica, uma lição que vem trazendo grandes lições através da história vivida pelo povo de Israel, pelo povo de Deus, e trazendo, na realidade, esperança para nós em nossos dias também. Sim. E nós temos pontos que podemos até igualar ou até mesmo levarmos como referência o que aconteceu no passado e o que acontece hoje e com certeza acontecerá em dias futuros também. Sim, concordo plenamente. E hoje nós vamos começar com a primeira lição, a lição de número 1, que vem com o título O Povo Oprimido e o Nascimento de Moisés. Quando nós pensamos no livro de Êxodo, podemos concordar que o primeiro personagem que vem à nossa mente é Moisés. Aquele que se tornou o maior líder que o povo de Israel, que o povo hebreu teve em toda a sua história. Mas vamos então começar lendo o nosso verso para memorizar, o nosso verso áureo, que está em Êxodo, capítulo 2, os versículos 23 a 25. Você pode ler, Djalma? Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Êxodo 2, 23 e 25. Quando nós lemos esse versículo, nós percebemos que o povo de Israel já começa a história num dos piores modos que uma pessoa pode viver nesse mundo, que é sendo escravo. Mas nós poderemos falar que apenas essa escravidão do livro de Êxodo retratado aqui é um pior tipo de escravidão que poderia existir? Ou há outros métodos de escravidão que estão impregnados na nossa sociedade hoje? O que vocês acham? Eu acho que a pior escravidão que existe é a escravidão do pecado, né? Sim. É a pior delas. É a mais terrível que tem, né? E aqui nós vamos aprender, interessante, né? Dá uma história aí que chega até a emocionar, a história de Moisés. Mas a lição, ela nos alerta para que o Moisés foi uma ferramenta, mas não é o foco principal. O foco, durante esse trimestre que nós vamos estudar, é aprendermos de Deus, né? Do Deus libertador, do Deus perdoador, do Deus salvador. Então, vamos colocar o nosso foco em Deus e como Ele conduziu o povo de Israel na libertação. Sim. Aqui, às vezes, podemos dizer a questão não de outros tipos de escravidão, mas o que Sidmar colocou, a escravidão espiritual é a maior que nós temos. E muitas vezes somos conduzidos, as pessoas são conduzidas a erros, sem nem mesmo perceber que estão sendo conduzidas. Então isso mostra como que essa escravidão ela é terrível, porque ela domina a sua mente. Tá? Mas aqui a lição usa alguns termos da questão da opressão, marginalização, perseguição, exploração aqui, pessoas desprezadas e tudo mais, que foi o que aconteceu lá, e em muitas circunstâncias acontece hoje. Mas nós temos que lembrar o seguinte: essa lição e a palavra de Deus não tem nenhuma bandeira ideológica. Quando você vê aqui a libertação do povo de Israel, ela acontece de uma maneira diferente daquilo que os conceitos dos homens hoje nos conduzem a fazer. Tá? Você vai perceber que aqui em nenhum momento você viu o povo fazendo manifestação na porta do palácio.
Levantando cartaz. Levantando cartaz, bandeira disso, daquilo. Não, muito pelo contrário. Eles, como nós lemos o verso aqui, agora há pouco, o verso para memorizar, eles clamaram, eles choraram, Deus ouviu e Deus colocou um homem para agir. Então a diplomacia funcionou. Uma pessoa foi lá, olha, nós vamos negociar aqui a libertação do nosso povo, porque o meu Deus está mandando. E nós sabemos o processo, foi demorado, não foi algo tão simples e simplesmente aceitável de imediato, até porque envolvia uma mão de obra barata, né? E era interessante para o rei com os seus projetos que ele tinha, tá? E não queria de nenhuma forma libertar o povo de Israel para que pudesse sair. Mas é importante saber que eles foram conduzidos pelos moldes de Deus. Sim. Não houve rebelião. Tá? E eu faço questão de dizer isso porque algumas vezes vamos confundir os termos iniciais aqui da lição. O livro de Êxodo está cheio de relatos de pessoas oprimidas, marginalizadas, perseguidas, exploradas, desprezadas com situações ideológicas dos nossos dias. Hoje, mas exatamente. Não é a mesma coisa. Não tem nada a ver e você vai perceber que os moldes de Deus trabalhar não são os mesmos. Quem trabalhou com rebelião foi Satanás, a princípio, desde o céu. E continua apresentando seus mesmos métodos com os seus seguidores até hoje. Tá? Então temos que tomar cuidado para não compararmos o trabalho que Deus faz com o trabalho que Satanás faz. Tem uma diferença muito grande. Gigantesca. Gigantesca, Além exatamente. do que, quando nós olhamos para o livro de Êxodo, nós vemos que ele é um livro que trata de redenção, libertação e salvação, que são tópicos que perpetuam por toda a Bíblia, de Gênesis até o livro de Apocalipse. Mas quando nós olhamos mais fortemente para o livro de Êxodo, que é o nosso foco desse trimestre, nós conseguimos ver que, desde a opressão do povo, a sua libertação, Deus não os abandonou. Sim. Eles estavam sofrendo, sim. Estavam sendo oprimidos, sim. Mas em nenhum momento Deus deixou de que as bênçãos que Ele havia prometido parassem de recair sobre eles. Ontem até estava comentando sobre esse assunto. Deus chama o povo, na realidade Ele ouve o clamor do povo, né? Ele levanta um libertador, e quando esse libertador chega, a vida do povo de Deus facilitou ou piorou? Piorou. Piorou. Tá? E aí você vai perceber o seguinte, Deus trabalha na dificuldade. Porque é nessa dificuldade que Ele faz com que nós entendamos, primeiramente, que precisamos de um Deus. E segundo, é nessa dificuldade que Ele nos torna forte. Nós queremos muitas vezes mamão com açúcar, né? Achamos que tudo, mas isso não enobrece o homem. A dificuldade, muito pelo contrário, lhe faz procurar saídas, soluções e tudo. E Deus sabe trabalhar com o seu povo dessa forma. Você vai encontrar em várias situações Deus trabalhando a libertação do povo, mas o princípio foi mais difícil. É claro que o final tornou-se mais glorioso, justamente por causa da dificuldade inicial. E quando você olha a história do povo sendo libertado agora aqui no Egito, você vai perceber, foi mais difícil? Foi. A caminhada, o início foi tremendo, mas o outro lado foi extremamente glorioso. O alcance da vitória, a glória foi muito maior. Então Deus sabe tornar aquilo que é ruim em glória magnífica, através das dificuldades que você vem passar. A única coisa que Ele pede para os seus filhos é justamente o quê? Pede não, é ordem, Deus dá ordem aos seus filhos, confia em mim. E aí você vai perceber que Ele dá algumas ordens na palavra de Deus, e Ele não explica o porquê. Por que Ele não explica? Porque Ele espera que nós confiemos nele, somente isso. E quando você confia cegamente, de certa forma, tá? Ele simplesmente faz o que Ele cumpre com a parte dele, de maneira assim que você fala, como pode? Como pode abrir um mar? Mas Ele abriu. Né? E abriu de duas formas, inclusive. Ele abriu com um povo passando em seco, levantando pó. E com o outro passando atrás, depois dos que passaram a seco, com lama atrás. Como que é interessante essa situação? Né? Liberta o seu povo e destrói os seus perseguidores ali na água. O que o Djalma comentou é interessante, né? É só colocar na dificuldade, o aprendizado se torna mais efetivo. Nós podemos aprender mais nas dificuldades, né? Sim. E assim foi o que aconteceu com o povo de Israel. Porque, querendo ou não, quando nós paramos para pensar na nossa própria vida hoje em dia, quais são os momentos que mais nos marcam?
Os momentos em que tudo estava tranquilo ou os momentos de dificuldade, onde Deus agiu, onde parecia que não tinha porta nenhuma, solução nenhuma, Ele vai lá e pá, abre uma porta, uma janela e traz uma solução para a gente. Fala assim, ó, tá aqui, era só você ter me pedido. Deus abre as portas e ainda Ele mostra como que nós devemos de agir. Tá? Porque o povo normalmente, nós temos a tendência de reclamar. A Bíblia usa a palavra murmurar, murmuração. E diz que isso é pecado diante de Deus. Mas Deus coloca para a gente o que nós devemos de sempre agradecer. Ter um coração sempre grato e alegre. Exatamente. Então Deus coloca que nós devemos de agradecer. E como é gostoso você olhar para trás, mesmo que foi difícil, foi isso, aquilo, outro, mas você tendo esperança, quando você chega lá do outro lado, você olha assim, olha como sabia que alguma solução ia vir de Deus. E é aí que entra o ponto, nós não temos confiança cega em Deus. Nós temos uma confiança racional nele, porque nós sabemos do poder dele, das maravilhas dele, da grandiosidade dele. Então, quando ele fala pra gente, entrega na minha mão e só confia, a gente entrega e confia, porque a gente sabe o que ele vai fazer. Então, não chega a ser uma confiança cega. Ainda que tenhamos uma confiança racional, Deus espera que nós tenhamos confiança. Sim. Então, isso é importante. E tem uma coisa que é importante nós lembrarmos. Deus sempre nos chama para trabalharmos com a razão. Sim. Tá? Algumas vezes nós queremos trabalhar com a emoção e a emoção não é o instrumento usado por Deus. Quem usa a emoção é Satanás. Quem usa a razão é Deus. Ele te chama para aceitá-lo pela razão. Então, se nós tivermos uma confiança racional, ainda estamos no caminho. Sabe? Sim. É claro, o fato de você confiar cegamente mostra uma confiança maior. Tá? Mas independente, se nós tivermos uma confiança racional, nós estamos no caminho também da graça, que é o entendimento, o conhecimento da palavra de Deus. Quando nós vamos para o domingo, onde já vem falando do povo de Deus no Egito, vem falando sobre o verdadeiro significado do êxodo. Porque quando eu estava na escola, eu lembro que êxodo era quando eu via explicar sobre o êxodo rural, o êxodo saída, urbano, de saída, que foi o que realmente ficou após o que o povo de Israel realizou. Mas êxodo, do hebraico, Shemot, significa nomes. E o livro de Êxodo se inicia com nomes. Quando nós percebemos o capítulo 1, nós vemos que começa com uma lista de nomes de pessoas que chegaram ao Egito. Não é mesmo? Eu fiquei pensando em relação a essa parte aí do povo de Deus no Egito. Por que, né? Eles foram lá e depois de alguma pesquisa, talvez vocês podem complementar, Deus permitiu que Israel permanecesse no Egito por mais de 4 séculos com um propósito, transformar uma família, como você disse, em uma nação, né? Transformar uma família em uma nação. Sim. O Egito foi uma escola de disciplina e de dependência para o povo de Deus. Então tinha um propósito, né? Tudo que Deus faz tem um propósito, mesmo Sim. quando nós não conseguimos compreender ele por completo. Aqui nessa questão do nome aqui, o nome original do livro de Êxodo não era Êxodo, era nome. O nome original era nome. Só que com a tradução da Septuaginta, lá na época de Alexandre o Grande, a tradução grega ali, eles colocaram outro nome, a saída. Então, por isso nós temos hoje a tradução do livro chamado o quê? Êxodo. Mas Shemot significa o quê? Nome. Não significa êxodo, nome. Há nomes. E está falando de nomes porque era justamente o que o Sidmar colocou, a família. Família de quem? Família de Jacó. 70 pessoas entraram ali. Volta e meia nós temos uma reunião de família com a família do meu sogro, vamos ter agora uma no final do ano. Já tivemos aqui em Severínia com 200 e tantas pessoas de uma família. Essa família aqui ainda era menor do que essa família. Você vê a situação? E Deus começa com essa família aqui, em pouco tempo depois, nós vamos ter de lá uma multidão que vai sair com 603 mil pessoas em pé. E essas pessoas não eram pessoas, eram homens apenas. Só homens. Sem contar mulheres e crianças. Esse número pode chegar a 3 milhões de pessoas que saíram de lá. Tá? Então esse relato aqui, ele faz a questão de apresentar 70 pessoas, homens e mulheres, entrando no Egito, mas apresenta depois a saída somente do número de homens, porque o número era muito grande. Então você percebe como Deus trabalhou e abençoou esse povo na dificuldade, na adversidade. Um detalhe que é importante, porque a Bíblia fala
de que eles passariam 400 anos no Egito. E nós vamos perceber que são 430 anos que eles têm de peregrinação. Então, Deus, a mesma coisa ele faz no deserto. Quando o povo lá duvida para entrar em Canaã, ele diz que eles dariam em torno de 40 anos. Mas a partir daquela data, eles andaram 38 anos. Então, ficou faltando 2. Porque Deus, na sua infinita misericórdia, ele atua dessa maneira. Ele já contou os 2 anos anteriores que eles tinham marchado do Egito até ali. Então, ele faz... total os 40. Exatamente, deu o total de 40 anos. E a mesma coisa aqui. Ele fala com Abraão que o povo passaria 400 anos na escravidão, mas esse período que ele conta a partir da saída de Abraão de Ur dos Caldeus. Então, entre a saída de Ur dos Caldeus e a saída do povo do Egito, levou 430 anos. Foi esse período que teve. Provavelmente, eles estiveram no Egito por uma média de 200 anos, mais ou menos. E nesses 200 anos, eles se multiplicaram como se multiplicou. E você vê que causaram problemas, a lição vem colocando, dificuldades, perseguiram, tentaram matar e tal. Mas eles fizeram o quê? Só foram aumentando e tomando conta do Egito. Isso deixando eles cada vez mais preocupados. Porque eles poderiam ter uma insurreição, né, de tomar o Egito. Esse era o maior medo deles. Essa era a preocupação, mas o povo de Israel tinha uma noção da esperança correta que eles tinham que ter. Qual era? Deus havia prometido para eles o quê? A Canaã. Deus não havia prometido o Egito. O Egito, como disse bem o Sidmar, era um estágio, era um aprendizado, não da cultura egípcia, mas sim um aprendizado na confiança no poder de Deus. E no momento exato, na hora exata, Deus faz a sua libertação. E nós vemos que a promessa que Deus havia feito para Abraão lá atrás, de que a descendência dele seria tão numerosa como os grãos de areia, é cumprida aqui no livro de Êxodo. Bem como o Djalma colocou, era tanta gente que só teve que contar homem. Se contasse homem, criança, mulher, ia ser um número infinito não, grandioso de pessoas. Não, e essa questão dos homens, nós temos que lembrar, ainda eram homens numa certa idade. Sim. Entre 20 anos até seus 50, 60 anos, que eram os homens prontos para a guerra. Ou seja, nem contou os idosos. Não, e nem as crianças. Enquanto o Djalma falava, eu fiquei pensando na grandiosidade de Deus. E pensei justamente na promessa a Abraão. Então, de 70, né, saíram mais de 3 milhões. Né? Então, você vê o cumprimento da promessa. E a palavra que veio na minha cabeça, que até arrepiei aqui, é a questão da bênção de Deus. Né? A bênção de Deus não é pouca, não. Não, nunca é. A bênção de Deus, ela é poderosa, né? Graças ela é poderosa. a Ele. E quando nós chegamos, nós percebemos um ponto um pouco paradoxal para isso aqui. Que quanto mais o povo sofria na mão dos egípcios, mais eles se multiplicavam. Ou seja, nós não devemos ficar presos apenas nas circunstâncias atuais em que nós estamos vivendo. Exato. Que se nós ficamos presos apenas aqui, no agora, nós não vamos conseguir compreender a totalidade da obra que Deus quer fazer nas nossas vidas. Nós temos que ter confiança plena no poder de Deus. Por mais difícil que é a situação, as circunstâncias e tudo que você esteja vivendo, lembra que há uma saída. E a principal saída que nós temos é quando Jesus voltar, que vai nos levar para um evento que nós não teremos mais problemas. Não é nenhum evento, é vivermos a eternidade ao lado de Cristo, onde não teremos mais dificuldades, problemas e tudo mais. Mas para isso eu preciso superar todas as dificuldades, é aqui. E essa superação, ela acontece com a confiança no poder de Deus. E você vai perceber que Deus, ele fala para os seus filhos, né? Que nós temos que confiar nele até a morte, se preciso for. Sim. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É a promessa de Deus. Então ele está dizendo para você, por mais que você passe por dificuldades, e ele chega a dizer, inclusive, que se nós amarmos mais esta vida, valorizarmos mais esta vida, vamos perdê-la. Perdê-la como? Vamos deixar de ter a eternidade. Eu prefiro a eternidade do que esses momentos que nós temos agora. Tivemos momentos prazerosos dias atrás, e nós temos momentos aí vividos aqui e acolá. Só que nós temos que lembrar que o que Deus está nos oferecendo não são momentos. Ele está nos oferecendo a eternidade de prazer ao lado dele. Eu costumo dizer que nós, aqui nesse mundo, podemos ter altos e baixos, né? Mas nada é motivo de nós largarmos da mão de Deus. Nada. Sim. Sempre firmes na mão dele, sempre confiantes no poder dele. E quando nós vamos para a segunda-feira, nós começamos com o título de O Contexto Histórico.
E quando nós paramos para pensar que somos uma igreja com bases historicistas, ou seja, nós usamos a história para poder contar as profecias, alinharmos junto com a Bíblia, então faz total sentido nós tentarmos compreender o contexto histórico aonde o livro de Êxodo se passa. Sim. E aí, quando eu estava lendo, eu sou muito fã do programa Evidências. E eu só estava lembrando da temporada que se passou no Egito, onde o Dr. Rodrigo estava contando sobre tudo que ocorria na história de Êxodo durante o Egito. E eu só conseguia pensar como o nosso Deus é grandioso e poderoso, que deixou registrado na história do mundo o seu poder e a sua grandiosidade desde o começo da sua palavra. Porque quando nós começamos o livro de Êxodo, começa já falando que levantou-se um faraó que não conhecia o que José havia feito. Ou seja, se passou um determinado tempo das grandiosas obras que José fez, que Deus usou José para fazer grandiosas obras no Egito, e ele se caiu no esquecimento. E aí se levantou um faraó, que segundo algumas teorias, que seria o faraó Amés. Primeiro. Exatamente, que ele não sabia quem era José, viu aquela multidão de gente se aglomerando, crescendo, e falou: tenho um bom destino para vocês. Vão trabalhar para mim como escravos. Exato. Se você pegar aí, você vai perceber José, quando entrou no Egito, José, quando o povo de Israel, o povo de Jacó entrou no Egito, acredita-se que José tinha em torno de 37 anos. A Bíblia diz que ele morreu com 110. Então, eles tiveram aí 73 anos, pelo menos, com a vida de José. Mas a Bíblia ela não fala que quando José morreu, entrou um governante. Não. Tinha alguém que continuou governando. Por quanto tempo, não sei. Mas os seus irmãos morreram ali e tal. Depois de um período, então entrou esse rei que não sabia quem era José. E aí tem uma coisa que é importante para nós. Nós temos que lembrar sempre a nossa história. Sim. Porque o fato do próprio povo não relembrar a sua história, não contar a sua história, fez com que chegasse alguém que não ouviu falar da história, não sabia quem era o seu povo. Tá? E é importante. Outra coisa que é importante, não sei qual foi o grau de participação do povo de Israel dentro da sociedade naquele período. José foi participativo, foi ativo, foi diferencial naquela época. E isso é importante para nós. Mas depois passou-se um período que esqueceram de José, porque o único referencial que eles tiveram foi José. E não podia, no meio de um povo diferenciado, abençoado por Deus, ter outros diferenciais ali. Deveria também ter mais um líder como José se levantando, não pelo Exato. menos uns 10 junto ali. Exatamente. Para eles serem destacados em meio à sociedade e essa, vamos jogar assim, essa tradição Sim. não se perder. Eu cheguei aqui em Catanduva e nos estudos eu logo deixei claro que não ia na faculdade na sexta-feira e procurei minha coordenadora. Quando eu falei, sou adventista, ela não precisa falar mais nada. E aí eu fui entender depois o porquê que eu não precisava falar mais nada, não tive nenhuma dificuldade com relação à sexta-feira na escola, por causa de pessoas que passaram antes, ela elevando ali o trabalho do Júnior no coral e de outras pessoas que passaram por aqui, e você vê como isso é importante, a influência de pessoas atuante na sociedade, na comunidade, faz com que o seu nome é lembrado. Agora nós temos que lembrar. O seu nome, que eu falo o nome de Deus, tá? Agora nós temos que lembrar. Nós temos também pessoas que passam e mancham. E esses que mancham prejudicam. Então nós temos que tomar todo cuidado, porque a nossa vivência, o nosso testemunho pode ficar marcado para o bem ou para o mal. Tá? E aqui nesse período você vai perceber, passou um período e esqueceram-se dos feitos de José. E aí tem uma outra coisa que é importante para a gente lembrar. As coisas boas, as pessoas lembram por pouco tempo. As coisas ruins, as pessoas lembram por muito tempo. Tá? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Tá? É uma marca que nós temos que se preocupar. Em ser úteis na sociedade, como José foi. Um homem fiel aos princípios divinos. E nós vemos aí, ele passou por peripécias, né? Que não foi fácil, provações terríveis. Passou por poço, traição dos próprios irmãos, perseguido no próprio local de trabalho. Exato. E mesmo assim foi
fiel. Você vê, ele tinha todo o motivo para se rebelar contra Deus. Sim, todos os motivos para ser. Todo. Não estou nem mais aí com o que está acontecendo, com Sim. esse Deus de meu pai. Eu vou fazer o que eu quero, afinal eu estou aqui no Egito. Meu pai nem está aqui. Exato. Depois você vai perceber aqui que essa questão do primeiro governante aqui, ela tem uma sequência de outros governantes Sim. aqui. E aí você vai perceber que o período aqui, entre um e o último ali, vai durar aí 120 anos mais ou menos. Por aí. Tá? 120 anos até Tutemés III, que inclusive é tido como o mais importante, a mais importante parte da dinastia, da 18ª dinastia aqui em si. Se eu não estou enganado, Tá? é a dinastia Ixo. Que era a 18ª dinastia aqui, que governou junto com Hatshepsut, que foi a mãe de Moisés, a mãe de criação. Sim. Tá? Que foi quem deu todo o amparo para ele poder estar. E você vê, essa situação aconteceu num período onde foi dado a ordem para que os bebês fossem lançados ao rio Nilo, que era uma divindade. Era uma divindade. Eu não me lembro agora. Isso. Era a divindade Hapi. Hapi, isso. Então eles jogaram para alimentar as divindades ali em si. Só que Deus interferiu dentro da divindade deles, dizendo, eu sou Deus, não é a sua divindade que é Deus. Eu sou o criador dessa divindade sua, que não coloquei para ser divindade. É só uma mera criatura, é um mero ser da natureza. Exatamente. E Deus, através daí, trouxe o quê? Um libertador. Quem que foi esse libertador? Moisés, que já estava predito que viria, que estaria ali. E Moisés chegou no momento certo. Você vê de uma maneira milagrosa. Tá? Por quê? A ordem era matar, Deus usa meios que são assim, poxa, no mínimo antagônicos, né? Os inimigos para cuidar dos seus filhos. Quando você percebe que na Idade Média, ele usou os inimigos de Deus para guardar a Bíblia, para preservar a Bíblia. E quando você pega lá em Moisés, ele usa a princesa para cuidar do seu libertador, do seu instrumento que ele iria usar mais para frente. Então você vê a ação de Deus como tá? Até mesmo irônica em algumas situações. Tá? E Deus usa muito da ironia, viu? A Bíblia usa muito da ironia. Demais. Pode falar isso, Edmar. Pegando esse gancho de Djalma, eu elenquei 3 questões aqui no contexto histórico. Uma é o que o Djalma falou, Deus usou o Egito para prover alimentação para o seu povo. A segunda que eu elenquei é a questão da influência, né? Que o Djalma já falou também, o poder que tem a influência e o desastre que pode ocasionar uma má influência também. Então, isso serve para nós, né? Serve para nós analisarmos aí o nosso testemunho cristão, né? E a terceira questão que eu elenquei é que no Egito foi testada a fidelidade do povo de Deus. Muitos abandonaram, mas como nós estamos falando em contexto histórico, e nós, ao estudarmos a história, nós vemos que Deus sempre teve um povo. Mesmo que pequeno, mas sempre fiel. Teve um povo, um povo remanescente, fiel à sua verdade. Isso é interessante nós elencarmos nesse contexto histórico, né? Assim como aconteceu no Egito, através do povo de Deus, toda a história desse mundo, Deus teve um povo levantando a bandeira da verdade de Deus. Sim, tanto que a gente vê já no verso para memorizar que fala que o meu povo, o povo de Deus clamou a ele, ou seja, Exato. Tinha ainda uma parcela que se lembrava do grande eu sou. E essa parcela, como o Djalma já deu uma pincelada, também estava no meio das parteiras. Por causa que nós vimos que o povo de Israel, ele cresceu em proporções de cidades grandiosas de hoje. Seria como se tivesse uma grande São Paulo dentro do Egito, da capital do Egito. Era uma Campinas ali. Sim, não uma chegava Campinas. à proporção de São Paulo, mas era uma Campinas ali. Quando eles saem do Egito, eles saem num número que nós podemos imaginar a população de Campinas. Então é um número grande. A cidade de Campinas é grande, não é uma cidade pequena. É uma metrópole hoje, a cidade de Campinas. Tá? Então, mas você imagina agora, estão todos acomodados dentro da cidade de Campinas, naquela região ali. Eles não saíram acomodados, saíram com tendas. Saíram marchando. Não era uma coisa tão simples, porque você estar dentro de uma cidade, você tem dificuldades, você tem problemas, tem um problema de esgoto, de água, problema de saúde, problema disso, aquilo, outro. Eles passaram a ter esse problema em andamento. Aí nós vamos lembrar do seguinte, esses problemas nós temos hoje, tá? Mas ali,
Deus proveu grande parte das dificuldades que eles tinham. Tá? Deus cuidou de praticamente tudo que eles precisavam. E algumas coisas Deus deixou ir ao limite. Apenas e tão somente para eles entenderem que tem um Deus que cuida de você. Tá? Sim. E é o que nós precisamos muitas vezes lembrar. As provações vêm, as dificuldades vêm, mas eu tenho que lembrar que no limite, se for preciso, Deus vai cuidar. Às vezes nós temos o costume, e não tem nenhum problema, de trabalharmos para ter a provisão pelo ano. Tá? Mas quando você olha a promessa de Deus, já na oração do Pai Nosso, ele fala lá do pão nosso de cada dia. Então essa é a promessa que Deus te dá. Se faltar o pão do ano, o pão do semestre, o pão do mês, ele garante para você o pão de cada dia eu vou te dar. Foi o que ele fez com o maná. Você percebe, durante o deserto, 40 anos eles andaram e Deus deu um maná todo dia. E ó, não acumule para amanhã. Sabe? Amanhã eu vou te dar mais. Não precisa se preocupar com o amanhã. Então o pão de cada dia Deus garante para os seus filhos. Mas a nossa preocupação, o nosso temor muitas vezes é com o pão de amanhã, é com o pão do restante do ano. E nós temos que lembrar que nós temos que confiar em Deus dia após dia. Não há mal de você de repente ter o pão do ano. Mas se passar por privação, dificuldade, lembra que Deus está prometendo o pão do dia. E sabe o que é interessante? Pensando nisso, de nós confiarmos em Deus, as parteiras que ajudaram a mãe de Moisés a trazer ele ao mundo, que eram... Sifrá e Puá. Isso aí, Sifrá e Puá, elas não temeram serem fiéis a Deus. É interessante essa situação, porque a Bíblia pouco relata nome de mulheres. Sim. Tá? E você vai perceber agora aqui que o nome das parteiras que não eram do povo de Israel, elas eram as egípcias, fez Deus questão de citar, mas o nome do faraó não foi citado em nenhum momento da Bíblia. Está escrito o faraó. O faraó. Somente isso Fala, que isso demonstrava o que? O título. Fala-se demais. Mas veja só que exemplo poderoso de Sifrá e Puá para nós. Olha só, o faraó era tido como um Deus, né? O faraó era tido como um Deus. Elas desobedeceram Deus, A ordem de Deus, né? a ordem de Deus do Egito, para obedecer a ordem do Deus De Israel. de Israel. Então é um exemplo maravilhoso. E que nós podemos pensar também é quem estava por trás dessa ordem de sacrificar os bebês no parto. Quem estava por trás. Tanto é que ele não se conteve e depois ele colocou a ordem para sacrificar os primogênitos, né? Sim. Ele não se conteve porque ele sabia que viria um libertador, né? Então, Ele queria frustrar os planos de os planos de Deus. O que eu fiquei pensando, o quanto nós somos dependentes de Deus, né? O quanto nós precisamos de Deus para nos defender. Então, em relação a esse caso aqui, mostra-nos a nossa inteira dependência de Deus na nossa vida. É um negócio que me chama a atenção nessa questão de Sifrá e Puá. Se você olhar, a situação era melhor do que a oposição. Vamos colocar a situação faraó e a oposição ao povo de Israel. Tá? Era o povo perseguido no caso aqui. Facilmente, qualquer um de nós ficaríamos do lado de faraó. Então, o que me chama a atenção no fato de Sifrá e Puá é que na convivência delas com o povo de Israel, mesmo passando por todas as privações que o outro lado não tinha, o outro lado era o lado opressor, elas conseguiram enxergar o poder de Deus ali. O outro lado que se dizia Deus, elas olharam e viram que não era Deus. Mas elas perceberam que as mulheres ali do povo de Israel, elas tinham um Deus diferente, um Deus poderoso. E você vai perceber que não foi somente a atuação de Deus no coração delas. Elas resolveram não sacrificar, não obedecer à ordem do Deus falso para beneficiar ou abençoar o povo de Deus. E aí quem foi abençoado no final? Foram elas. A Bíblia fala que Deus as recompensou com uma população numerosa na sua família. E nós temos que lembrar que, principalmente naquele tempo, era valorizado o fato de ter filhos. Muitos filhos. Hoje nós estamos aí com uma sociedade que luta contra ter filhos, né? Mas naquele tempo não. Naquele tempo o valor da mulher estava inclusive em ter muitos filhos, tá? E elas foram abençoadas por Deus, abençoando, fortalecendo a família delas. E sabe o que é interessante? Muitas pessoas falam assim, eu não vou me posicionar porque eu não tenho muito conhecimento teológico, eu não vou começar a abrir uma conversa com alguém porque eu tenho medo de acabar me enrolando. Mas elas não tinham praticamente nenhum conhecimento teológico. Nada. Mesmo com praticamente zero, elas fizeram a escolha de salvar Moisés,
de fazer com que o nascimento dele ocorresse da melhor forma possível, auxiliando a mãe dele, Joquebed, e ainda, depois que ele nasceu, quando nós olhamos para o relato dele, já na quarta-feira, nós vemos que quando Moisés nasce, ela olha para ele e fala que ele era um bebê bom. Mas não foi um bom qualquer, tipo assim, um bebê bom. Não. Quando nós vamos para o original, é o mesmo bom do hebraico que é utilizado na criação do mundo. Perfeição, então, né? Perfeição. Ele era um bebê perfeito. Sem nenhum defeito. E ainda, a Bíblia fala que ela ficou com ele durante 3 meses. Sim. E essa questão do bom aqui inclui a personalidade. Sim. Mas era um bebê, mas a questão desse bom aqui não era a perfeição física apenas. Era a perfeição, inclusive, de caráter, mesmo que era um bebê. Sabe? E você vê que não é tão fácil. Eu já tive 3, sabe? E eu sei que não é tão fácil. Os 3 primeiros meses nem sempre são tão bons assim. E esse menino precisou passar 3 meses sem chorar, porque havia ronda constantemente ali para pegar os bebês e jogarem ao rio Nilo, ao deus Rapi, né? Rapi, que era o deus da fertilidade, né? Então você percebe, até nisso contribuiu, o fato do que desse menino ter nascido perfeito, foi conduzido por Deus para que ele pudesse ser usado como instrumento para ser o libertador do povo. Literalmente, desde o nascimento, Deus já estava com ele. Literalmente. Olha, e tem criança que chora, que a gente fala assim, misericórdia, né? Tem criança que chora, você fala, mas que bonitinho, né? Tão bonitinho, chorinho tão baixinho, mas tem uns. E eu vejo aqui Moisés chamando a atenção até no choro, porque quando a princesa o encontra, ele estava chorando pelo relato bíblico, né? Então, quando ela o encontra ali, ela achou ele gracioso, bonito, e isso tocou no coração dela, uma mulher, né? Então tocou no coração dela para que, olha, eu acho que eu vou levar ele. Ela já sabia. Eu quero ele para mim. Ela já sabia o futuro dele, se fosse deixar ali, era o quê? Ser jogado para os crocodilos. Agora, ela preferiu fazer diferente. Não, esse menino é muito perfeito, eu quero ele como meu, para poder educá-lo para ser o faraó do Egito no futuro. Sim. Quando eu me deparei aqui com isso, a preservação de Moisés por Deus, né? Veio uma frase que nós ouvimos costumeiramente da irmã White, que diz assim, não temos nada a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos como Deus tem nos conduzido no passado. Então, é uma aplicação que nós fazemos, né? Nos dias atuais, que nós não temos nada a temer. E não podemos, mais uma vez repito, largar da mão de Deus, né? Sim. Porque a vitória é certa. E outra coisa, vocês já pararam para refletir um pouco na tremenda fé que a mãe de Moisés tinha? Esconder o filho, fazer um cestinho, colocar ele no Nilo e ter a plena confiança que Deus iria guardar ele e guiar ele para o melhor caminho. Eu com certeza tenho absoluta certeza de que ela estava em casa em oração nesse momento. Se não me engano, a Ellen White inclusive fala sobre isso, que ela estava em casa em oração, pedindo a proteção de Deus. Miriam estava por ali sondando, sabe? Vendo o que ela podia fazer ali. E aí você vê, a ação estava ali a todo momento, a menina estava lá, a mãe, ela seria o ponto principal, porque a mulher lá não seria alguém que iria ajudar, mas era uma menina que estava ali, uma mocinha que estava lá, com um bebê que no final de tudo, isso tudo ajudou para que a princesa pudesse ser tocada pelo Espírito Santo e adotar essa criança de uma forma ainda inusitada, onde ela entrega para a própria mãe cuidar por 12 anos. E aí entra um outro fator. Ele foi criado nos princípios do Senhor nos 12 primeiros anos da sua vida. A educação inicial da criança é importante. Nós olhamos muitas vezes e achamos, não, é criança, pode deixar fazer o que quer. Então, não tem problema. Não compreende. Mas não é bem assim. Principalmente na questão dos 7 anos iniciais, que é quando forma o é a formação dele. do caráter da criança. Aí nós achamos, deixa aí na frente do computador, do celular, da televisão qualquer tudo mais. Coisa que está rolando no YouTube. Exatamente. Mas aqui Deus usou essa mulher sábia para educar esse menino
nos caminhos do Senhor. E mesmo depois que ele foi educado com outras coisas das faculdades do Egito, o que mais influenciou foi a educação que ele teve no princípio. Continua aí. E é aí que nós levantamos. Você tem uma netinha muito fofinha, por sinal. E eu fico pensando, você já parou para pensar nos 7 primeiros anos dela? Na educação que ela vai ter que ter? É o que manda, né? Sim. É o que rege a vida. E eu ainda questiono não apenas você, que é avô, mas avós que estão nos assistindo, pais que estão nos assistindo. Vocês têm se preocupado com a educação espiritual dos seus pequenos? Ou achando que, por exemplo, a salinha ali na escola sabatina é só um lugar onde vocês deixam eles por 1 hora para poder ficar aqui sossegados na igreja? Você já adquiriu a sua lição e a da sua família para vocês estudarem juntos? Por causa que tem uma parte muito interessante quando nós olhamos para a história de Moisés. Porque o nome só Moisés quer dizer retirado. Mas só que como Ellen White fala que ele estava sendo criado para ser o próximo faraó, e nós olhamos para as dinastias, os outros faraós, eles tinham nomes de deuses atrelados ao dele. Então, se nós racionalmente pensamos, Moisés foi tirado do Nilo. O Nilo era chamado de Rapi. Ou seja, originalmente o nome dele provavelmente era Rapimoses. Retirado do deus Rapi. E ele abriu mão disso. Abriu mão da parte egípcia para ser totalmente fiel ao seu lado hebraico. Aqui quando você vai perceber, o intuito era chamá-lo de filho de Rapi. Sim. Né? Filho de Rapi. Mas você vai perceber que o nome Moisés permaneceu. Porque no hebraico eles adotaram um outro critério. Foi tirado do rio. Então, antes era filho do rio, ou filho de Rapi, do deus Rapi. Agora era o quê? Tirado do rio. E esse tirado do rio, ele lembra o quê? Um milagre. Porque que rio que era esse? O rio Nilo, cheio de crocodilos e tudo mais. E nesse interim, Deus acha alguém que vai lá e o tira e o liberta, né? O livra das consequências finais, que seria a morte ali. Sim. Essa questão da educação de Moisés traz um ensinamento muito importante, né? É lógico que o estudo, o conhecimento é importante, principalmente aos jovens, né? Sim. Ou aqueles também que de mais idade. Mas o importante na nossa vida é o conhecimento de Deus e da sua verdade. E como o Djalma falou, foi isso que fez a diferença na vida de Moisés. Sim. Quando nós vamos para a quinta-feira, na mudança de planos, nós já vemos o Moisés adulto, com 40 anos, por volta de 40 anos, já tendo todo o conhecimento, tanto do Deus verdadeiro, como dos deuses egípcios, dos ensinamentos egípcios. Ele estava ali praticamente esperando a mãe dele, a mãe de criação, assim, toma, agora o trono do Egito é seu, do Alto e do Baixo Egito é seu, você que vai governar. Mas nós encontramos uma mudança de planos. Moisés, vendo toda aquela situação do seu povo verdadeiro e vendo o sofrimento, a Bíblia vem falando que ele se revoltou e cometeu um assassinato. Se nós parássemos a história de Moisés aqui, ninguém falaria que ele se tornaria o homem que ele se tornou. E é aí que Deus vem e fala, não é o que vocês determinam que eu determinei. Eu posso muito bem pegar um assassino e transformá-lo ele no maior líder espiritual que já o meu povo teve. Então não é os nossos planos que são os planos de Deus. Não é o nosso julgamento que é o julgamento de Deus. Ele pode muito bem pegar uma história completamente torta, alinhar ela e fazer com que essa história se torne um grande testemunho do seu poder e do seu agir. Você pega a pergunta final aqui, coloca, era plano de Deus que Moisés matasse o egípcio? Eu creio que não. Você percebe que foi algo que aconteceu no seguir da vida ali. Moisés achou que agora podia resolver, entrou numa luta, nessa luta ele era forte, treinado, tá?
E o soco que ele deu foi o suficiente para matar aquele homem. E algumas vezes você escuta histórias como essa. Às vezes nem era a intenção dele matá-lo, mas simplesmente matou. E aí tentou, como nós tentamos fazer muitas vezes, cobrir o nosso pecado. Ele tentou também cobrir o seu pecado. Jogou areia ali por cima e tal, mas logo foi descoberto. Pessoas viram e tudo mais, e deu no que deu. Precisou ter uma mudança de planos. E essa mudança de plano, tenho certeza que Deus o conduziu na fuga e o tirou fora dali do Egito. E aí ele vai para Midian. E aí você percebe que ele teve estudo nas melhores faculdades da época, do Egito ali, que é a lição de quarta-feira, até termina falando sobre isso. Aprendeu muita coisa ali que seria inútil, sobre os deuses do Egito e tudo mais. Isso tudo foi inútil para ele. E quantas vezes nós na escola, em várias situações na sociedade, aprendemos um monte de coisa que é inútil. Mas nós não procuramos esse conhecimento inútil. Aí também, aí está outro problema, né? Mas Paulo, ele até fala que você pode até ler isso, aquilo, outro, mas retém aquilo que é bom. Então, se você procurar receber alguma informação, retém somente aquilo que é bom. E muitas vezes tem muita coisa ruim e algumas coisas boas no meio. Mas tem muitas delas que não valem nada, e Moisés teve conhecimento de muitas delas. Mas ele foi para Midian, e eu vejo que ali foi uma limpeza que Deus usou. E é engraçado, é interessante como Deus conduz. Ele foi para Midian, para uma região onde se encontrava Jetro, que foi o seu sogro depois, e que era alguém que era adorador do Deus vivo. Sim. Era o sacerdote do Deus vivo. Então você percebe que Deus conduz. E ao chegar lá, esse homem foi conduzido ali por Deus por 40 anos ali, e numa escola diferente, que foi na escola da natureza, no pastoreio dos animais, e ele vendo a condução de Deus no seu próprio trabalho, na sua própria vida ali, difícil, porque a vida do palácio eu creio que era muito mais fácil. Tinha muitas regalias. Exato, mas agora ele perdeu tudo isso, mas mesmo assim ele continuou enxergando a mão de Deus. E muitas vezes quando nós acabamos em desertos da vida, nós temos a tendência de culpar a Deus. E não entender que muitas vezes Deus usa o deserto para nos ensinar. Inclusive para nos curar espiritualmente. Sim. Né? Exatamente, que foi o caso de Moisés aqui. E aí nós temos aqui que a vida de Moisés é dividida em 3 partes, 40 anos, né? Sim. 40 anos iniciais ali, provavelmente ali no Egito, 40 anos em Midian, e 40 anos que é onde tem o maior relato da vida dele, é esse período da transição, da saída do Egito até Canaã. Né? Aí só para concluir esse tema, por isso que o apóstolo Paulo fala que essas coisas foram escritas para nosso exemplo, né? Para nossa advertência. E às vezes nós podemos passar pelo deserto também, na nossa vida, mas Deus tem um propósito, né? E podemos sair do deserto sarado, curado. E Moisés só teve o seu chamado efetivado quando ele entendeu a sua total dependência de Deus. Sim. Quando ele entendeu no deserto a sua total dependência de Deus, aí ele estava preparado para ser o libertador. Sim, porque no deserto ele aprendeu como ser um pastor, e ele teria que pastorear todo aquele povo depois que saísse do Egito. Ele aprendeu a ter paciência, porque vocês já viram como é uma ovelha? Sim. É um animalzinho, é fofo, mas é burro. Ele não consegue sobreviver sozinho, ele não sabe onde fica a água, ele comeria qualquer grama que visse pela frente, até mesmo ervas se fossem venenosas. Ele é simples, né? Um animal simples. Sim, um animalzinho fofinho, mas muito simples. E teria que fazer a mesma coisa com o povo hebreu quando saísse ele do Egito. Então eu te falo, se você acha que você está vivendo um deserto, se você acha, tem essa sensação que Deus me abandonou aqui no meio de todo esse caos, Deus não te abandonou. Deus está te ensinando. Porque você tem uma lição muito importante para aprender nessa dificuldade, nesse sofrimento. E é a partir dessa lição que você vai poder ajudar a guiar outras pessoas que também vão estar em dificuldade, que também vão estar em sofrimento. Porque a gente apenas aprende o caminho certo quando nós acabamos nos perdendo, ou acabamos entrando por algum lugar errado. Quando nós estamos na estrada, nós temos as placas que nos guiam de uma cidade a outra. Mas quem aqui já não entrou numa curva errada? Numa saída ou numa entrada errada? Eu lembro que quando eu fui fazer o vestibular lá no NASP, meu pai, na hora da volta,
em vez dele ir para a estrada, ele acabou entrando em Limeira. E teve que fazer todo o contorno por dentro de Limeira para poder sair. Às vezes, nós estamos nessa situação, tomamos um percurso errado. Mas Deus vai nos mostrar a forma de voltarmos para dentro do plano dele, para fazermos as coisas da forma que ele planejou. E aí nós temos que lembrar que o cuidado de Deus é estendido sobre os seus filhos a todo momento. Mesmo quando você errou, Deus não vira as costas. E você vê isso no caso de Moisés, você vê isso no caso de Davi, de outros mais. Davi errou, mas Deus não virou as costas para Davi, muito pelo contrário, ele mandou um profeta para adverti-lo. E cuidado, porque às vezes Deus manda alguém para te advertir também, e às vezes nós achamos ruim, né? Questionamos e achamos que somos inquestionáveis no final de tudo, mas Deus usa seus filhos para repreendê-lo. Aqui ele usou o deserto para repreender Moisés. E Moisés viveu os 80 últimos anos da sua vida no deserto, porque viveu lá e depois viveu também no deserto a caminho de Canaã, tá? Mas foi um instrumento de Deus. Não sei se vocês viram aí o comentário da lição de sexta-feira. Eu acho interessante porque segue esse fluxo do que nós estamos falando aqui, do que aconteceu com Moisés, tá? O assassinato foi mais uma forma que Satanás achou para tentar atrapalhar os planos de Deus. Então você vai perceber que no estudo da lição, nós falamos aqui sobre as parteiras. Satanás colocou através de Faraó a ordem para que elas matassem as crianças ali. Satanás colocou uma situação aqui, falou: Moisés, você pode livrar o povo agora. Ele matou. Não resolveu o problema. E aí você percebe como que é outro detalhe. Ele passou agora 40 anos na escola de Deus. Ele voltou diferente, porque quando Deus o chama para ser o libertador, ele falou: não, eu não sirvo, Senhor, eu tenho língua pesada. Você vê como a mudança. 40 anos antes ele era o cara que tinha que libertar. Não, 40 anos antes ele era: tô pronto. Exatamente. Vamos lá. Exatamente. Mas aí você vai perceber o seguinte, aqui tem um comentário que fala assim: a boa notícia em tudo isso é que, apesar dos planos de Satanás, Deus triunfou, e vou aumentar aqui uma palavrinha, e triunfa e triunfará. E usou pessoas fiéis para frustrar o inimigo e vai continuar usando hoje também. Nós vivemos o território de nosso inimigo, a quem Jesus chamou de príncipe do mundo ou governante deste mundo. Então lembre-se bem, nós só temos duas escolhas a fazer hoje. Ou nós estamos com Deus ou estamos com Satanás. E você pode não gostar disso, mas é o que a palavra de Deus coloca. Ou você está com Deus ou com Satanás. Alguns dizem assim: eu estou em cima do muro, está na mão do diabo. Não tem outro já é dele. Exatamente. Então Deus está dizendo para você: meu amigo, vem comigo para o lado de dentro do muro, porque eu vou cuidar de você. E você percebe como que Deus cuida de maneira assim, monstra, que não dá para nós entendermos muitas vezes como que é a participação de Deus para poder salvar o seu povo. Aqui continua dizendo assim, ó: Satanás usurpou essa posição de Adão, porque Deus colocou Adão como governante deste mundo, mas Jesus Cristo o derrotou em sua vida e em sua morte na cruz. Embora Satanás ainda esteja vivo e ativo, como fica claro na tentativa de matar aquelas crianças, sua destruição está garantida. Ele entendeu isso na ressurreição. Quando Jesus ressuscitou, ele entendeu: estou frito. E aí, Apocalipse capítulo 12, verso 17, fala que ele saiu pela terra a perseguir quem? Os fiéis, o povo de Deus, aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Lembrando, Deus está chamando um povo obediente para viver com ele a eternidade. Você quer fazer parte desse povo? É o chamado que Deus tem para fazer por você. Termino minha parte aqui. Infelizmente, nós chegamos no final da nossa lição. Tem alguma consideração final de Sidmar? Eu só gostaria de falar que finalizar com Filipenses 4:13, né? Tudo posso naquele que me fortalece. E o caminho, o melhor caminho para um relacionamento legal com Deus é estudar a Bíblia diariamente através da lição da Escola Sabatina. Tem algum comentário final? Já deu todas as suas considerações? Já até desligou o microfone. Essa lição nós poderíamos passar horas e horas falando. Tem assunto aqui para 2, 3, 4 horas, mas se você não se lembrar de quase nada do que falamos aqui, se lembre de uma coisa: Deus nunca retira suas bênçãos da vida dos filhos dele que são fiéis. Deus vai estar com você até o final. E eu quero te convidar mais uma vez, se você ainda não adquiriu a sua lição da Escola Sabatina, procure adquirir ela.
Entre em contato com a diretora ou o diretor da escola sabatina da sua igreja local. Pode adquirir ela através do aplicativo da CCP, da Casa Publicadora Brasileira, ou você pode entrar no site. Se você não gosta de estudar na lição física, também tem o aplicativo 7Me, que você pode estudar a lição da escola sabatina, mas não deixe de estudar. Não deixe de adquirir o conhecimento de Deus das suas sagradas escrituras. E eu espero encontrar você mais uma vez no estudo da nossa lição da Escola Sabatina. E não se esqueça de deixar o seu comentário e a sua curtida para que o YouTube entenda que o nosso vídeo é relevante e que o conhecimento de Deus precisa ser propagado. Então, até a próxima!